Oh baby, a gente anda tão triste. Já disseram que o sonho acabou. Perdemos a memória e os ídolos. Oh baby, será que foi tudo frustração? Acreditar que o coração pudesse um dia ser ouvido. Beats, Woodstock, Coreia, Vietnã, duas bombas atômicas no Japão, luzes na ribalta. Eu tinha acabado de conhecer ele quando o disco foi feito, ele me convidou para fazer o release do disco e eu fiquei muito impressionado. Eu tinha visto ele ao vivo em algumas ocasiões, tinha ficado muito impressionado com a mistura, né, de blues com música brasileira e com a voz rouca dele, essa voz que incorpora o ruído e o fato dele pegar um poema do Haroldo de Campos para musicar, ter um parceiro como Ademir Assunção, e aí logo a gente se afinou assim e fizemos uma parceria que está nesse primeiro disco dele, que é Novelo, e que eu adorei assim a canção e tal, e fiquei encantado com o trabalho do Edivaldo. Desde então a gente se tornou parceiro e vem compondo várias parcerias. Já participei de discos e shows dele, ele já participou de discos e shows meus, enfim, a gente vem trocando figurinha. Mas esse trabalho é um marco aí, o começo da carreira solo do Edivaldo. Desde então ele está gravando agora o 7º disco, então tem um repertório extenso aí que eu espero que cada vez mais gente conheça. Valeu, Edivaldo, um beijo, parabéns. Às vezes a gente se encontra na rua, no beco, no bar da esquina. 18 anos atrás eu estava conhecendo o Edivaldo e começando uma parceria que hoje está comemorando seus 18 anos também, né? Começou com esse disco aqui, o Lobo Solitário. E é engraçado porque a gente encontrava um cenário na música e no Brasil completamente diferente do de hoje. E os temas que o Edivaldo abordava, e a postura, e a preocupação de um cunho um pouco mais social, um pouco mais de reivindicação, de justiça social, esse tipo de engajamento e tal, que hoje está sendo preenchido mais pelo pessoal do rap. Nessa época o Edivaldo fazia esse papel. Depois desse disco a gente gravou uma série de discos onde cada vez mais eu fui me tornando parceiro, cúmplice e coprodutor, e foi um grande prazer. E a gente vem enfrentando sempre um desafio de buscar algo mais e de ser mais claro na linguagem, e a gente sente isso também nos shows, porque a gente faz os shows e vê a facilidade com que as pessoas, às vezes ouvindo uma música que nunca ouviu, saem cantando junto no refrão. Então é um grande prazer mesmo fazer esse trabalho. Deixa a terra pensando em pro céu, desaba do sonho e cai em São Miguel. Dois vaqueiros. Sou eu, quem é você que passa na Paulista e não me vê? Quem sabe. Tem um
sentimento, tem um clima de blues, né, e toda uma harmonia e uma levada de blues. E para mim, especialmente, era um momento que eu estava chegando em São Paulo, sentindo aquela clássica solidão paulistana para quem vem de fora, né? Então saía muitas vezes à noite, não conhecia ninguém, não tinha amigos e ficava andando pela cidade, né? Indo para os bares, indo para os cinemas, mas me sentindo meio que um cachorro sem dono, perdido nessa megalópole, né? E foi nesse contexto que eu escrevi o Muito Prazer e que o Edivaldo musicou, e que eu acho que tem um sentimento bem urbano, né? Um sentimento de quem vive no meio de milhões de pessoas, mas individualmente tá muito solitário. O que eu sei de mim, o que eu nunca vou saber. Talvez tenhas me visto na TV. Para produzir a foto da contracapa, encontrar a luz, o clima, dessa ideia de um bluesman, a gente encostou o Edivaldo na parede da casa que eu morava, no corredor comprido. Aí a gente jogou água, uma mangueira no chão, e aí eu tinha um Passat velho, a gente colocou o Passat de frente, acendemos os faróis do Passat, o Edivaldo dava umas longas tragadas e soltava fumaça e o Mexida fotografava. Eu conheci o Edivaldo Santana jogando futebol. O uniforme mais bonito já criado no mundo para um time de futebol fui eu que fiz para os Namorados da Noite. Era um uniforme todo azul estrelado. O time era ruim, mas o uniforme entrava e fazia um sucesso danado. E o Edivaldo passou a fazer parte desse grupo de jogadores de futebol. Jogávamos conosco Osmar Santos, Oscar Ulisses, Toquinho, Paulinho da Viola, alguns ex-jogadores como Toninho Guerreiro, Adãozinho, Luiz Carlos, grande jogador do Corinthians, enfim. Foi nesse período que eu conheci o Edivaldo e comecei a saber que Edivaldo fazia música. Depois de um certo tempo, ele me procurou para fazer um trabalho gráfico para ele. E eu fiz esse trabalho gráfico e desde então me tornei fã do Edivaldo Santana. Porque o Edivaldo Santana é um talento enorme, né? Embora não tenha o reconhecimento que merece ter, Edivaldo Santana gravou um disco antológico que foi o Lobo Solitário, né? Eu lamento por brasileiros que não ouviram, que não tiveram acesso a esta beleza que é o disco Lobo Solitário. Edivaldo é uma dessas joias da música brasileira que o país ainda não descobriu. Mas eu peço a vocês que fiquem ligados, porque Edivaldo Santana vai acontecer.